Oi pessoal, tudo bem? Para você que é TPD, eu trago hoje meu amigo Fernando Nakajima para ele explicar um pouco para vocês sobre o revestimento, sobre como que vocês vão fazer a parte de revestimento, de inclusão para a fundição, tá? Então vou deixar ele explicar para vocês aí como que funciona e depois vocês podem tirar dúvidas, escrever aqui embaixo suas dúvidas para a gente poder ajudá-los, tá bom? Então vamos lá aprender um pouco mais sobre o revestimento. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Nakajima. Continuando no assunto da prótese fixa, hoje a gente já chegou na etapa do revestimento, a inclusão dos elementos que a gente já foi encerado, que já está pronto, e agora a gente vai fazer a inclusão, tá? Depois que a gente monta o anel de fundição, o que a gente precisa fazer? Incluir esse anel, né? E para incluir, o que eu preciso? Eu preciso do revestimento. O que é o revestimento? O revestimento é pó e líquido. É a mistura de um pó e líquido. Esse revestimento, ele serve para quê? Ele serve para copiar exatamente o nosso trabalho. O trabalho que vai estar dentro do anel de silicone. Depois que o seu trabalho já está posicionado corretinho lá dentro do anel de silicone, você precisa fazer a inclusão com o revestimento, tá? Mas que marca? Como que eu faço? Tá? Eu vou passar para você agora. Então, o que acontece? Eu vou deixar bem claro para vocês. Independente da marca de revestimento que você usa ou que você vai usar, né? Independente da marca, o que eu vou passar agora serve para qualquer marca, tá? Para qualquer tipo de anel de silicone. O ideal para quem vai trabalhar nessa área de prótese fixa, o ideal, o que eu aconselho você é ter uma espatuladora a vácuo. O que é uma espatuladora a vácuo? A espatuladora a vácuo, ela serve ela vai espatular muito melhor do que você manualmente, é claro. E outro detalhe, ela vai puxar todo o vácuo que ficar ali dentro. Então você não vai correr o risco de ter bolha no seu revestimento. A hora que você jogar o seu revestimento, você vai evitar de ter aquelas micro bolhas, tá? Essas micro bolhas, o que acontece? Ela fragiliza o seu revestimento. Ela pode dar alteração nos seus elementos lá dentro do anel. Ela pode dar diversos problemas, tá? Então, por isso eu aconselho, se possível, assim que for possível, se você ainda não tem, adquira uma espatuladora a vácuo, independente da marca, tá? Independente da marca. Existem várias marcas, vários modelos, tá? Pode ser a mais simples. Ela cumprindo com a função dela é o que importa, tá bom? Então, então agora, o que a gente vai ver? Vamos voltar lá, desenhar o nosso anel de revestimento, tá? A gente está aqui com o nosso anel de revestimento. Seus elementos já estão todos posicionados. Seus elementos já estão todos posicionados bonitinho, né? Você já posicionou eles de acordo com o centro térmico, igual você já viu no outro vídeo, distante da parede, distante do final do anel. Tá tudo certo. Agora é só colocar o revestimento. Só modo de dizer, que aqui também é uma outra fase muito importante. Como que eu faço para colocar com cuidado e sem que dê bolha? Né? Sem que eu tape a passagem do parafuso ou algo assim. O que você precisa fazer? A hora de você misturar o revestimento, você precisa ir jogando ele bem devagar, tá? Ou se você tiver espaço aqui no meio, joga ele no meio para o revestimento poder ir subindo devagar. Ou então joga pelos cantos, tá? Joga pelos cantos. Você vai jogando ele bem devagarinho, tá? Só que o que acontece? A hora que chegar aqui perto dos seus copings, a hora que chegar perto dos seus copings, não é legal você jogar em cima dos copings de uma vez. Porque o que acontece?
você está com o seu coping. Você está com o seu coping aqui. Tá? O seu coping está aqui. A gente precisa... Essa aqui é a abertura do coping, tá? E a gente precisa jogar o revestimento aqui dentro. Mas como que eu vou jogar o revestimento aqui dentro sem que gere bolhas aqui na parte interna? Porque é difícil copiar essa parte interna. Ponta de canino, molar, os incisivos centrais nas cristas ali, é difícil você conseguir que copie exatamente ali sem ter bolha. Como que eu posso fazer isso? Eu aconselho você, isso é uma coisa que eu aprendi e depois que eu aprendi resolveu muitos meus problemas de bolha, tá? Na hora de jogar o revestimento dentro do anel, de copiar os elementos de plant ou coping. Você vem com um gotejador. Com um gotejador, você primeiro, antes de jogar o seu revestimento dentro do anel, com o gotejador, você vai encostar o gotejador na parede do coping. Na parede do coping, internamente. Molhou, pegou ali uma quantidade mínima de revestimento, tá? Você vai encostar o seu gotejador na parede do coping e deixar aquela gota de revestimento escorrer por dentro do coping. O seu revestimento vai escorrer, tá? Você vai escorrer, ele vai escorrer e muito devagar, você precisa ter uma precisão muito grande, tá? Bem devagarinho você vai ver o seu revestimento contornando o fundo. Aqui, ó, contornando o fundo. Copiou o fundo, pega mais um pouquinho de revestimento e joga, tá? E joga até preencher. Vai no outro coping e faz a mesma coisa. E vai no outro é a mesma coisa, e no outro é a mesma coisa. Se você tiver 10, você tem que fazer isso nos 10, tá? Pega a ponta do cotejador, molha lá no revestimento, pega apenas uma gota pequena, encosta na parede do coping e deixa a gota escorrer sozinha. Você precisa ver aquela gota contornando todo o fundo do coping, tá? Vou pegar o copo aqui como exemplo. Você precisa ver o seu revestimento. Você vai encostar o seu gotejador lá dentro. Você precisa ver a gota do revestimento contornando todo o fundo do seu coping, até chegar aqui no fundo e copiar o fundo do coping, tá? Assim você vai evitar bolha. Aí depois você vai preenchendo aos pouquinhos, tá? Preencheu tudo de todos os copings, aí sim você vem e joga o restante do revestimento dentro do anel, para cobrir o anel, tá? Essa é uma dica muito legal. Isso depois que eu comecei a fazer, depois que eu aprendi a fazer com o gotejador, resolvi muito problema de bolha, muito. Na verdade, nunca mais tive problema de bolha, tá? Quando saiu bolha, os dias que saiu bolha é porque eu não usei o gotejador, tá? Agora, uma outra dica que eu dou, na hora de você fazer... Uma outra dica que eu dou para você, na hora de você for manipular o seu revestimento. Que nem eu aqui, por exemplo, a gente mora numa cidade muito quente. Aqui a temperatura média é 30 graus. Então, aqui 30 graus pra gente é normal, é muito quente. Então, o revestimento depende da marca que você vai usar. Normalmente, são todos produtos importados. E na grande maioria vem da Europa. E a Europa, a temperatura média lá é muito mais baixa do que aqui no Brasil, principalmente na cidade que eu moro, né? Então, o que acontece? No manual vem pedindo uma certa quantidade de água, uma certa quantidade de líquido, ou somente o líquido do revestimento, tá? Ou vem a quantidade de água e o líquido de revestimento. Deixar bem claro assim, né? Que água e líquido é tudo líquido, né? Mas é o líquido de revestimento e água, ou somente o líquido de revestimento, né? E lá eles dão para você no manual o tempo de espera, tá? Para que aquele revestimento tome a sua presa. Ok, só que isso é baseado lá no país de origem do seu revestimento, tá? Que nem o revestimento que eu uso é alemão.
Então, todos os testes que eles fazem é feito num ambiente com uma temperatura totalmente diferente da minha. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso adequar, eu preciso me adequar, eu preciso fazer teste. Primeiro, siga exatamente o que o manual está pedindo. Segue exatamente o que o manual está pedindo e faz o seu trabalho. Se deu certo, ótimo, continua fazendo daquele jeito. Se deu errado, aí você vai fazendo alterações, tá? Ou às vezes vai secar rápido demais, que é o normal, que acontece aqui na minha cidade. O meu revestimento, o que eu faço? Eu costumo guardar o meu revestimento, saquinhos de revestimento, a água que eu uso para jogar dentro do revestimento, para misturar o revestimento e o líquido do revestimento, eu guardo na geladeira. Eu gosto de guardar dentro da geladeira, porque vai estar próximo da temperatura de origem do material, que no caso o que eu uso é alemão, tá? E acredito que a maioria de vocês que usam, que vai usar, é alemão também, tá? Então eu vou deixar o meu produto, eu vou deixar o meu revestimento uma temperatura muito próxima do original, tá? Então vai ficar muito mais fácil. Ah, legal. Até aí resolvido. Então isso, o que vai acontecer? Isso você vai ganhar tempo de trabalho. Porque aqui na minha região, como é muito quente aqui, o que acontece? Ele já começa a agir muito rápido. Se eu pego a água numa temperatura ambiente e o meu revestimento tá mal, não está num lugar fresco ou condicionado, o que acontece? A hora que eu espatular a água com o revestimento e o pó, ele já vai começar a agir. Automaticamente, naquele momento, exato momento que eu fizer a mistura, ele já está agindo, porque o ambiente que eu estou já é muito quente. Então ele vai tomar a presa muito mais rápido, tá? Você deixando a água gelada, o líquido de revestimento e até o seu saquinho de revestimento já dentro da geladeira, o seu tempo de trabalho é muito maior. Você ganha tempo, você pode fazer o seu trabalho com muito mais calma, preencher os copings, igual a gente viu agora há pouco. Então você pode preencher os copings, coping por coping, você pode ter 10, 20, você vai ter tempo para trabalhar. Combinado? Isso é uma dica muito legal que eu passo para vocês. Agora eu vou passar para vocês como que eu consigo manipular e alterar a quantidade de água e quantidade de líquido de revestimento. E para que serve? Para que serve manipular, aumentar, tirar o de um, colocar no outro, tá? Para que serve? A gente manipulando a quantidade de revestimento, de líquido de revestimento e água, você controla a expansão do seu material, tá? O que acontece? Quanto mais água você colocar na mistura, mais o seu material vai expandir. Quanto menos água, menos o seu material vai expandir. Mais intacto, mais fiel ao tamanho original ele vai ser, tá? Então o que acontece? Normalmente todas as marcas têm praticamente um padrão mundial. Vai ser de 25 a 27 ml de líquido, já misturado a água e o líquido do revestimento, de 25 a 27. O que eu uso é 25 ml, o total, tá? Seja somente líquido de revestimento, 25, ou água e líquido de revestimento, 25. Então, dentro desses 25 ml, você pode ir alterando. Um exemplo, você fez o seu coping, fez a fundição, fundiu. Na hora de você adaptar o seu coping está entrando muito justo, o que você pode perceber? O que você percebe? Faltou ele expandir um pouco. Como que eu faço ele expandir? Se no seu manual está pedindo para que você coloque 18 ml de líquido de revestimento e 7 ml de água, que vai dar os 25, você pode colocar mais água e menos líquido de revestimento. Ao invés de você colocar 18 ml de líquido de revestimento, você pode colocar e 7 de água, você pode colocar, faz um teste, você coloca 15 ml de líquido de revestimento e 10 ml de líquido de água, tá? Você vai controlando, você controla a expansão,
Tá? Se no seu manual pede para que você faça copings de resina, que lá vai ter diferença. Fazer cópias de resina e cera. Tá? Ele vai dar proporções diferentes. No caso, a gente está falando em resina. A gente está falando em resina, que é a forma com que eu trabalho aqui e a forma que eu passei nos outros vídeos. Tá? Se no seu manual ele pedir para você fazer com 25 ou 27 ml somente de líquido de revestimento, e na hora que você fundiu, você já tirou todo o revestimento, você vai colocar, adaptar no seu troquel, no seu modelo de gesso, está muito apertado, você está tendo que usinar, está tendo que limpar, faltou expansão, aumenta a água. Eu fiz a proporção certinha lá, só com revestimento, e ficou folgado. Ele ficou com um pouquinho de folga. Parece que até que você fez o alívio mais grosso. Tá? O que acontece? Ele expandiu demais. Diminui a água. Tá? Diminui a água. Se você está colocando água, diminui a água. Tá? Essa é uma jogada muito fácil de compreender, tá? E que ajuda muito. Então, vamos marcar aqui. De 25 a 27. Tá? Que é a média dos fabricantes. Eles trabalham com essa margem aqui, de 25 a 27. A maioria é 25. Tá? Se revestimento puro, vamos colocar aqui puro. Puro é 25. E o seu trabalho está ficando muito justo, está dando muito trabalho para você ajustar ele, então você diminui. Você coloca água. Você vai colocar água. Só que dentro desses 25. Então, para mim colocar água, o que você pode fazer? Vai fazer um teste. Você tem que testar. Tá? Por isso que chama laboratório de prótese. Literalmente é um laboratório. Você tem que fazer teste, até dar certo para você. Pode ser que o seu amigo na mesma cidade utilize o mesmo revestimento, o mesmo metal, usa as mesmas técnicas que você. Pode ser que ele use revestimento puro e dê certo. E com você não vai dar certo. Vai depender muito de você, de profissional para profissional. Tá? Então, está saindo muito justo. O que eu faço? Eu diminuo de 25 de puro, de líquido, eu vou colocar 20. E de água, eu vou colocar 5. Mesmo assim, o meu coping ainda está justo. Está dando trabalho para adaptar. Eu preciso que ele expanda um pouco mais. Tira mais um pouco. Em vez de 20, coloca 18. Aqui você coloca 7. E por aí vai. Você vai controlando a expansão. Tá bom? É bem simples. É bem simples. A única coisa que você precisa é fazer teste. Tá? Não fica preso. Você não pode ficar preso apenas ao que o manual está pedindo. Por causa daquilo. O seu revestimento ele foi feito num outro país com uma diferença de temperatura muito grande da nossa aqui. Então a gente precisa ir se adaptando. Tá? Então o que você tem? Você pode colocar o seu revestimento, o líquido de revestimento, o pó e a água, mantém na geladeira. Aqui você já vai ter uma grande vantagem. Tá? E você ainda tem a opção de ir controlando a expansão com água. Tá? Somente isso. Tá tudo certinho? Você colocou os 25 lá, deu certo? Mantém os 25. Precisa expandir? Mais água. Você colocou muita água. Você colocou, por exemplo, você está fazendo com 15 de líquido puro e 10 de água. Puxa, está folgado. Está folgado. O que eu faço? Inverte. Tá? Diminui a água. Coloca 7 de água, 18 e por aí vai. Tá? Agora, uma outra dica que eu vou dar também. Uma outra dica muito legal que eu vou passar para você, que eu comecei a fazer não faz muito tempo que eu faço assim no laboratório, os elementos de implante, eu separo os elementos de implante dos copings. Os elementos de implante eu faço em um anel diferente dos de coping.
E barra também, eu faço em anel diferente, tá? Então, por quê? Porque às vezes o meu componente de implante, ele não precisa sofrer alteração nenhuma. Por quê? Porque às vezes ele já tem a base de cromo, então a alteração que eu vou ter aqui é menor, muito menor do que no de coping ou vice-versa, tá? Então, para os meus componentes de implante, eu faço com uma medida. E meus componentes de coping, como aqui no meu laboratório, os copings estavam dando muito trabalho para ajuste, o que eu faço? Os componentes de implante, eu uso 15 ml de líquido de revestimento para 10 de água. Para os trabalhos feitos em coping, né, os trabalhos sobre dente, eu inverti. Eu coloco 15 de água e 10 de líquido puro. E aí, pessoal, gostaram? Boas dicas, né? Principalmente essa dica do revestimento para você controlar a expansão, a contração e expansão. Controla com o quê? Com a água. O Fernando deixou muito bem claro isso. Você vai controlar essa expansão com a água. Se você tirar o seu copo, se você tirar a sua peça e tiver muito justa, o que você vai fazer? Colocar nos próximos um pouco mais de água. Isso aí vice-versa, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo aí com o pessoal que você trabalha, com o laboratório, com seus amigos. E coloca aqui, ó, se você ficou com alguma dúvida, se você gostou do vídeo, deixa seu comentário aqui que a gente vai agradecer. Valeu, um grande abraço, hein?